Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos fazer as atividades do PET do 8º ano, volume 2, semana 3. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e também a ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. E é claro, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, hein? No mais, vamos às nossas atividades de hoje. Vem comigo. Atividade número 1 diz o seguinte, acompanha comigo na leitura, vou colocar ela aqui em cima. Um editor de revista recebeu 2 matérias jornalísticas e 2 gráficos para que fossem publicados. Os gráficos estavam sem legenda e por engano foram misturados com as matérias. Matéria jornalística 1 diz o seguinte, pesquisas apontam que no Brasil, desde 1970 até 2010, a população busca cada vez mais os postos de saúde para tomar vacinas, conforme o calendário etário de vacinas. Em 1970, apenas 20% da população acessava os postos de saúde para vacinação. Já em 2010, esses índices aumentaram para 60% da população. A matéria jornalística 2 diz o seguinte, o Brasil está ganhando a guerra contra a catapora. Os dados mostram que, a cada década que passa, o número de pessoas contaminadas diminui. Em 1970, vimos que 60% da população esteve infectada pela cachumba. E esse número caiu para apenas 20% em 2010. E aí nós temos o gráfico A e o gráfico B. Aí diz o seguinte, olha, na letra A, localize e escreva os pares ordenados para cada um dos gráficos. Pessoal, o que é par ordenado? O par ordenado ele tem essa seguinte estrutura, ó, é um X e um Y, sempre dentro do parênteses. Então eu represento um par ordenado com parênteses, em que o primeiro valor ou a primeira grandeza é referente ao X. A segunda grandeza ou o segundo valor é referente ao Y. Aqui no plano cartesiano, olha, isso é um plano cartesiano. Nesse plano cartesiano, esse eixo aqui é o que nós chamamos de eixo X, que é o eixo das abscissas. Esse eixo aqui é o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Então aqui no plano cartesiano nós temos vários pontos, né, representados. Ponto A, B, C, D e E. E todos esses pontos são pares que seguem essa estrutura, um par ordenado. O primeiro valor é o X, que é a abscissa, o segundo valor é o Y, que é a ordenada. E ele pediu para a gente identificar esses pares e escrevê-los. Então no gráfico A, olha, eu vou pegar aqui o ponto A. Então eu vou representar desse jeito, ó. No gráfico A, o ponto A, o primeiro valor é o X. Aí eu pego o ponto A, ó, olha aqui, quem é o primeiro valor? 1970. O segundo valor é o Y, 60. Então o ponto A, 1970 e o 60. Seguindo sempre essa estrutura. O ponto B, então vou colocar aqui, ó, ponto B do gráfico A. Ó, o primeiro valor, o X aqui, 1980. O segundo valor, que é o Y, 50. Então, 1980,50. Eu posso colocar vírgula ou eu posso colocar ponto e vírgula, separando essas grandezas, tá bom? O ponto C. Quais são as coordenadas do ponto C? Ó, o X aqui embaixo, 1990. Aqui o Y, 40. 1990 e o Y, 40. O ponto D, o X é 2000, o Y é 30. Então vou colocar ponto D, X é 2000 e o Y é 30. O ponto E do gráfico A, o X aqui embaixo, ó, 2010
e o y, 20. Vou chamar a atenção que essas letras aqui são todas maiúsculas, né? Porque toda vez que eu falo de um par ordenado, eu estou falando de um ponto. E o ponto é uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Aí você fala assim, professor, eu posso trocar a ordem? 1980 e 50 eu trocar essa ordem? Não, porque essa ordem aqui é outro ponto em outro lugar do plano cartesiano. Então sempre o primeiro é x e o segundo é y. Vamos fazer a mesma coisa para o gráfico B. Então vou colocar aqui, ó, o gráfico B, o ponto A. Então, ó, o ponto A do gráfico B. Primeiro eu olho o x, 1970, o y é 20. 1970 e o y é 20. O ponto B, ó, dá uma olhadinha, ó, ponto B, 1980 e 30. 1980 e o y é 30. O ponto C, vou colocar ele aqui, ó, ponto C, o x, 1990 e o y deu 40. 1990 e o y 40. O ponto D, quais são as coordenadas do ponto D? Fala aí. Ah, isso aí, isso mesmo, ó. Ponto D, 2050. 2000,50. E o ponto é? Quanto que é? Isso mesmo, 2010 e 60. 2010 e 60. Pronto. Na letra B, ele diz o seguinte, olha, as grandezas do gráfico A. O que são as grandezas? Ó, aqui são as grandezas que são os anos, tá bom? Aqui as grandezas que são em porcentagem. Então essas são as duas grandezas, x e y. E ele está falando assim, olha, as grandezas do gráfico A crescem ou decrescem conjuntamente? A inclinação da reta tem alguma relação com essa resposta que nós acabamos de dar? De crescer ou decrescer conjuntamente? Então vamos olhar o gráfico A, olha. No gráfico A, eu quero que você observe aqui, ó, 1970 e aqui é 60. Depois, 1980 e aqui é 50. Depois, 1990 e aqui é 40. Observa aqui, pessoal, que essa grandeza, o valor está aumentando. Só que nessa grandeza aqui, o valor está diminuindo, olha. 70, 60, 80, 50, aumenta mais 10, 1900. Aqui dá 40, ali está diminuindo. A gente pode perceber isso nos pares ordenados, ó. 1970, 80, 90, 2000, 2010. Aumentou, né? Olha a outra grandeza. 60, 50, 40, 30 e 20. Então, as grandezas aqui, elas não crescem juntas e nem decrescem juntas. Eu posso responder desse jeito, ó. Os anos, né? Eles crescem. E a outra grandeza, que é a porcentagem, decresce. Então, o que eu estou falando? Aqui está aumentando, só que aqui está diminuindo, tá bom? Aí ele perguntou, a inclinação da reta, essa reta em vermelho, tem alguma relação com isso que nós acabamos de falar? Se cresce ou decresce junto? Sim, tem uma relação. O que vai acontecer? É por isso que a reta é decrescente, olha. Essa reta aqui nós falamos que é reta decrescente. Já essa reta aqui, nós falamos que é uma reta crescente, tá bom? Então, quando as grandezas, uma cresce, a outra decresce, quer dizer que a minha reta é uma reta decrescente, tá bom? Letra C. As grandezas do gráfico B crescem ou decrescem conjuntamente? Agora eu vou analisar o gráfico B, dá uma olhada. 1970, e aqui foi o 20. Aumentou para 80, aqui está aumentando para 30. Aumentou para 90, aqui aumentou para 40. Aumentou para 2000, aqui aumentou para 50. Observa que à medida que essa grandeza aumenta, a outra grandeza também aumenta. E nós podemos observar isso pelos próprios pares ordenados que nós escrevemos na letra A, ó. Do gráfico B, ó. 70, 80, 90, 2000, 2010. Olha o Y. 20, 30, 40, 50, 60. Observe que as duas grandezas, elas juntas estão crescendo,
Tá bom? Então a resposta, as grandezas do gráfico B crescem ou decrescem conjuntamente? Elas crescem. Aí pergunta a mesma coisa, tem alguma relação, essa reta, tem alguma relação com essa resposta das duas crescerem juntas? Sim, tem relação. É por isso que essa reta é uma reta crescente. Ó, por isso a reta é crescente. Quando as duas grandezas crescem juntas, a reta é crescente. Quando as duas grandezas, uma puxa para um lado crescendo, a outra puxa para o outro decrescendo, a reta é decrescente, tá bom? Aí na letra D falou o seguinte, já que ele misturou, né? Lembra lá no enunciado? Ele misturou os gráficos com a matéria. Na letra D está pedindo para a gente relacionar. O gráfico A é de qual matéria? Da matéria 1 ou da matéria 2? O gráfico B é de qual matéria? Para isso, vamos ler de novo a matéria? Vou ler a matéria 1, porque se eu já souber a matéria 1 de qual gráfico é, automaticamente a outra matéria vai ser do outro gráfico, beleza? Então eu vou colocar aqui de novo, ó, vamos ler junto a matéria 1. Acompanha comigo aqui do lado enquanto eu leio aqui também, olha. Matéria jornalística 1. Pesquisas apontam que no Brasil, desde 1970 até 2010, a população busca cada vez mais os postos de saúde para tomar vacinas, conforme o calendário. Em 1970, apenas 20% da população. Vou parar aí, ó. Em 1970, 20%. Olha no gráfico, pessoal, olha. 1970, 20%, olha aqui, ó. É esse ponto. Aqui não pode ser, ó. Aqui é 1970 e 60%. Observa que esse trecho da matéria já me mostra qual o gráfico, né? Em 1970, 20% da população. Então essa matéria jornalística 1 é referente ao gráfico B. Então eu vou colocar aqui, ó, gráfico B. Qual matéria que é? É a matéria 1. Já o gráfico A tem que ser a matéria 2. Eu até posso conferir. Vou ler também a matéria 2 para você ver. Matéria 2, acompanha comigo, vou colocar ela aqui ao lado, ó. O Brasil está ganhando a guerra contra a catapora. Os dados mostram que a cada década que passa, o número de pessoas contaminadas diminui. Em 1970, vimos que 60% da população... Olha o que falou? Em 1970, 60%. Olha aqui, ó. 1970, ó. 60%. Então, o gráfico B... o gráfico A realmente é da matéria jornalística de número 2, ok? Aqui, pessoal, na última letra, na letra E, ele falou o seguinte, ó. Você identifica erro ou equívoco na construção dos gráficos? Se sim, quais? Observa os dois gráficos. Há erros. Para isso é bom a gente também comparar com a reportagem jornalística, né? Por exemplo, o gráfico 1, a gente viu que é o gráfico A, a gente viu que é da matéria 2. A matéria 2 diz que a primeira informação é 1970. E observa aqui que o gráfico passa, né? Ele passa aqui, ó. Ou seja, existe alguma informação antes de 1970? Se existe, não está na matéria. Então é um erro. Então eu posso colocar desse jeito, olha. A mesma coisa acontece nesse gráfico, que é da matéria 1. Observa aqui, a primeira informação lá também é 1970 e o gráfico passa para baixo. Tem alguma coisa antes? Se tem, faltou na matéria. Então é um erro na construção. Então eu posso colocar assim, ó. Sim, nos gráficos as retas não começam exatamente quando as matérias indicam, né, que é 1970, ó, aqui indica 1970, só que aqui tem antes. Isso não pode acontecer, ok? Então é um erro. Uma outra coisa, se eu olhar para esse gráfico sem ler matéria nenhuma, eu sei de que ele é? Eu não sei. Por que eu não sei? Porque está faltando informação aqui no gráfico. Quando eu olho para um gráfico, eu tenho que saber ler ele. E para eu ler, tem que ter todas as informações. Isso aqui, ó, 1970, 80, 90, 2000, isso é o quê? Isso é minuto, segundo, é ano,
É dinheiro? O que é isso? Observa que é um número que eu não sei se eu olhar só para o gráfico. Eu tenho que ler a matéria. Isso é um erro. Isso aqui não é ano. Então falta informar as grandezas. Esse 20, 30, 40, 50, o que é isso? Eu não sei o que é aquilo, se eu olhar só para o gráfico. Eu dependo da matéria. Isso é um erro, não pode acontecer. A mesma coisa acontece aqui, ó. O que é isso aqui? Não sei. O que é isso aqui? Não sei. Então, ó, é um outro erro, ó. Falta identificação das grandezas. Na hora que eu construo um gráfico, eu tenho que colocar isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? É tempo em anos? Então eu vou colocar aqui, ó, um T. Pronto. Esse T é medido em anos. Então, 1970, ok? Então eu tenho que indicar, isso aqui é o que? É porcentagem de infectado? Eu vou e coloco aqui, ó, do lado, ó. Não custa nada colocar a informação, né? Porcentagem de pessoas que vacinou, ou porcentagem de pessoas que estão doentes. Então tem que ter essa informação. A mesma coisa aqui, ó. O tempo, tem que ter o tempo. Aqui tem que ter a informação em porcentagem, tá? Que é o que nós chamamos da indicação das grandezas. E uma outra observação que não é necessariamente no gráfico, dá uma olhadinha, eu vou colocar a matéria 2 aqui de novo para a gente poder ler ela. Olha o que fala a matéria 2, ó. O Brasil está ganhando a guerra contra a catapora. Os dados mostram que a cada década que passa, o número de pessoas contaminadas diminui. Em 1970, vimos que 60% da população esteve infectada pela cachumba. Ué, peraí. Lá no início falou catapora. Agora está falando cachumba? E aí? Esses dados aqui, é de catapora ou é de cachumba? Observa que é um erro na matéria, né? Não é um erro no gráfico. Ou é um erro no gráfico e não é na matéria, alguma coisa está errada, né? Mas a matéria está errada, porque a matéria começa falando de catapora e termina falando de cachumba. Então, é um erro, não é do gráfico, né? É a matéria, né? Acredito que foi, só trocou as palavras aí. A matéria 2 é sobre catapora ou sobre cachumba? Então, é um erro, tá bom? Na matéria, tá bom? Vamos então para a questão de número 2. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. A questão de número 2 falou o seguinte, ó. Associe as equações y é igual a 2x mais 1 e y é igual a menos 2x mais 1 às suas respectivas representações gráficas. Ou seja, esse gráfico aqui é de uma dessas duas equações, tá bom? Tem várias maneiras de fazer isso, né? Quando você chegar lá no primeiro ano do ensino médio, você vai estudar coeficiente angular. Aí vai te mostrar por coeficiente angular. Olhando aqui, eu já sei qual que é qual. Eu já sei, já posso até te falar. Eu já sei que essa daqui é essa. Por quê? Porque eu estou olhando o coeficiente angular. Eu já sei que essa daqui é essa. Eu estou olhando o coeficiente angular. Mas eu não vou fazer desse jeito assim com vocês, tá bom? Porque é uma área de estudo lá para o primeiro ano do ensino médio. Eu vou fazer igual a gente fez no número 1. Lá no número 1 perguntou se existia relação entre as grandezas crescerem ou decrescerem e o gráfico. E a gente concluiu que quando as duas grandezas crescem juntas, o gráfico é um gráfico desse jeito, crescente, né? Quando uma grandeza cresce e a outra decresce, o gráfico fica desse jeito, fica decrescente, né? Aí você vai falar assim, professor, mas lá eu conheci os pontos, eu conheci os pares ordenados. Não tem problema. Nós vamos aqui também conhecer alguns pares ordenados a partir das equações. Então, ó, aqui está a primeira equação. Eu vou organizar uma tabelinha. Aqui, o valor de x. Por que eu escolhi o x? Porque o x está do outro lado, junto com o somando mais 1. Observa que o y está sozinho. Então, eu vou colocar alguns valores para x. Qual o valor que eu vou colocar para x? O valor que você quiser. É claro, eu vou escolher números pequenos para a conta ficar mais fácil, tá bom? Então eu vou colocar alguns valores para x. Ó, eu vou colocar aqui 0, vou colocar 1, 2 e 3. Pronto, já é o suficiente. Observa que o x está aumentando. Eu vou fazer as contas para ver se o y vai aumentar ou diminuir. Se o y também aumentar, x aumenta e y aumenta, eu sei que vai ser essa, que vai ser crescente. Tá bom? Eu até já falei que vai ser porque eu olhei o coeficiente angular. Mas eu quero olhar aqui, ó, para a gente aproveitar o que nós fizemos na questão de número 1. Então vamos lá, ó. O que eu vou fazer?
No lugar do x, eu coloco o número que eu escolhi, o 0, né? Então vai ficar 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0 mais 1, 1. Observa que o resultado deu 1. Qual que é o par ordenado? O par ordenado é o x0 e o y que eu encontrei, 1. Agora, se o x for 1, vou aqui em cima, ó, vai ficar 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1 dá 3. Então, o x é 1, ó, olha o par ordenado. E o y é o resultado, é 3. Vou fechar aqui o parênteses. Agora o x é 2, então no lugar do x eu coloco 2. Vai ficar 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5. O par ordenado, qual que é o par ordenado? O x é 2, o y é 5. Então, 2 e 5. Por aqui já dá para vocês perceberem, ó. Olha o x. 0, 1, 2. O x aumentou. Olha o y. 1, 3, 5. O y também aumentou. As duas grandezas crescem juntas. Então eu já posso falar que esse gráfico aqui, olha, esse gráfico aqui, quando as duas grandezas crescem junto, nós vimos que é o gráfico de uma função crescente, né? É o gráfico de uma reta crescente. Então, ó, eu já posso falar que esse gráfico aqui é dessa equação, ó. Y igual a 2x mais 1. Eu não preciso nem substituir esse. Se eu quiser substituir, ó, 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. O par ordenado, 3 e 7. Ok? Então basta aqui colocar pelo menos 2 pontos. Bastaria esses dois para eu já falar qual que é. Ó. 0 e 1, 1 e 3. Os dois aumentam. Tá bom? Então automaticamente eu já sei que esse gráfico aqui, ó, vai ter que ser de qual? Se esse é dessa, sobrou essa, né? Y é igual a menos 2x mais 1. Só que eu vou provar lá. Eu vou fazer para você ver que vai dar certinho. Uma grandeza vai aumentar, a outra grandeza vai diminuir. E quando uma grandeza aumenta, a outra diminui, é um gráfico decrescente, que é esse caso aqui. Aí, vamos lá. O x, escolhe qualquer valor, tá bom? Qualquer valor. Eu vou continuar com os números pequenos. Eu vou escolher 0, 1 e 2. Pronto. 0, 1 e 2. Então, no lugar do x, eu vou colocar aqueles valores, ó. Então, menos 2 vezes o x, que é 0 mais o 1. Menos 2 vezes 0 é 0, mais 1 dá 1. Então, o par ordenado, 0 e 1. No lugar do x, 1. Então, vai ficar menos 2 vezes 1, mais 1. Menos 2 vezes 1 é menos 1. Perdão, é menos 2, né? Menos 2. Mais 1, o resultado que é menos 1. Então, ó, o par ordenado, 1 e menos 1. Aqui você já dá para perceber, ó. O x do 0 aumentou para 1. O y do 1 diminuiu para menos 1. Então você já percebe que um aumenta e o outro diminui. Vou finalizar, ó. Menos 2, o x é 2 mais 1. Menos 2 vezes 2 é menos 4, mais 1, menos 3. O par ordenado é 2 e menos 3. Olha lá o x, pessoal. O que está acontecendo com o x? 0, 1, 2. O x está crescendo, não está? Olha o y. 1, menos 1 e menos 3. O y está diminuindo. Está fazendo isso aqui, ó. O x aumenta, o y diminui. Quando isso acontece, o gráfico é um gráfico decrescente. Então, é essa a equação. Y igual a menos 2x mais 1. Tá bom? Vamos fazer a questão de número 3. Vamos lá. Atividade número 3 diz o seguinte, olha. Localize os pares ordenados no plano cartesiano. E aqui me deu os pares A, B, C, D e E. Lembrando, pessoal, esse é o plano cartesiano. Aqui nós temos o eixo X, aqui nós temos o eixo Y. Antes de eu marcar os pares ordenados ali, vou te chamar a atenção o seguinte, olha. Aqui é o ponto de encontro dos dois eixos. As coordenadas aqui é 0 e 0. O eixo X da direita para cá, ele é positivo, tá bom? Para a esquerda, ele é negativo.
o eixo Y daqui para cima é positivo, daqui para baixo é negativo, tá bom? Observa que todos os valores são positivos, né? Então eu vou usar o x do lado de cá e o y de cima. Então vamos lá, como é que eu vou marcar esses pontos? Ponto A, de coordenadas 1 e 3, o que eu faço? O 1 é qual valor? É o valor de quem? Do x, né? Então eu vou lá no 1 do x e vou pontilhar para cima, ó. Eu vou pontilhar para cima até chegar na altura do 3. Ó, o 3 está nessa altura, então eu paro. Aí eu pego o 3 e vou pontilhar até o pontilhado do 1. Esse encontro dos dois pontilhados aqui, ó, esse encontro, esse cara é o que nós chamamos de ponto A, tá bom? Olha o ponto B, o x é 2, então eu vou lá no x2. Eu vou pontilhar para cima ou para baixo? Eu vou pontilhar em direção ao 5. E o y positivo é em cima, então eu vou pontilhar para cima, ó. Vou dar uma olhadinha, ó. O 2, vou pontilhar para cima até chegar na altura do 5. Cheguei na altura do 5, ó, o 5 está aqui. Eu vou pontilhar para o lado até chegar aqui. Pronto, os dois pontilhados estão se encontrando? Sim, então eu vou e marco o ponto. É muito importante, na hora que você for fazer isso, usar uma régua. Usar as medidas direitinho para não ficar errado, tá bom? Ou então usar um papel que nós chamamos de papel milimetrado ou papel quadriculado. Porque aí não tem erro se você tiver esse papel em casa. Caso contrário, use uma régua para colocar as medidas direitinho, tá bom? Vamos lá. Então esse ponto aqui, que eu acabei de marcar, é o ponto B. Vou marcar aqui o ponto C. X é 3, está aqui, pronto. Vou pontilhar para cima até a altura de quem? Até a altura do 7. Chegou na altura do 7, ó, mais ou menos aqui, ó, eu vou pontilhar para o lado até encontrar com ele. Encontrou? Esse ponto de encontro aqui é o que nós chamamos de ponto C aqui, ó. Ok? Vamos fazer a mesma coisa com o ponto D. O x é 4, ó, tá aqui o 4. Vou pontilhar ou para cima ou para baixo. Vou para cima, né, porque o y também é positivo. Então, ó, continua para cima, ó. Deixa eu fazer aqui um pouquinho direito, para não ficar tão torto, né? Já que eu não estou usando régua, eu estou falando de lado aqui. Então vamos lá. Agora, cheguei na altura do 9, ó. Vou pontilhar aqui. Pronto. Aí você fala assim, professor, depois que eu marcar o ponto D, por exemplo, eu posso apagar esse pontilhado? Pode. Esse pontilhado é só para você saber onde está o ponto. Esse pontilhado não tem importância nenhuma, tá bom? É só mesmo para você se orientar aí. O que importa é o ponto. Tá bom? Então eu posso apagar todos esses pontinhos em vermelho que eles não têm valor nenhum não. O ponto E, o x é 5, ó. Vamos lá. X é 5 tá aqui, vai para cima, né? Até a altura do 11, ó. Então eu vou lá, eu faço assim só para mesmo me localizar, ó. Pronto, ó. Mais ou menos aqui. E o 11 tá aqui, ó. O 11 vai em direção a ele, ó. Ó, pronto. Pronto, marcamos os pontos. A, B, C, D e E. Eu particularmente gosto de deixar o pontilhado, eu gosto. Eu acho que fica mais bonitinho o gráfico, tá bom? Mas o pontilhado aqui é só mesmo para você fazer. Aí na letra A tá assim, olha. Podemos traçar uma reta pelos pontos localizados no plano cartesiano? Esses pontos ali, eu consigo passar uma reta por todos ao mesmo tempo? Bom, aí eu vou pegar uma régua e vou riscar para ver se vai dar uma reta, ok? Por isso que é muito importante, na hora de marcar os pontos, fazer as medidas direitinho. Porque sempre vai ser possível fazer a reta? Não, tá bom? Nesse caso aqui vai dar, ó. Nesse caso, esses pontos, eles dão uma reta, hein? Ó, a minha reta vai passar por todos os pontos. Opa, tá caindo aqui. Então, observa ali, pessoal, que a minha reta passou por todos os pontos. Ó, passou por esse ponto, passou por esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto. Então a resposta é sim. Isso sempre vai acontecer? Não, porque eu posso ter pontos, por exemplo, se um ponto tivesse aqui, o outro tivesse aqui e o outro tivesse aqui, teria como passar uma reta? Não teria, né? Nesse caso ali dá uma reta. Letra B, observando os pares ordenados e a inclinação da reta, ó, olha a inclinação da reta. As duas grandezas crescem ou uma decresce enquanto a outra cresce? Pessoal, o que nós fizemos no exercício de número 1, quando nós analisamos? Nós vimos o quê? Nós vimos que as grandezas identificam
elas fazem com que o gráfico cresce ou decresce, não é? Nós vimos isso. Nesse caso aqui, ó, a nossa reta é o quê? Crescente. Quando eu tenho uma reta crescente, quer dizer que as duas grandezas crescem juntas. Então, ó, o que eu posso dizer? As duas grandezas crescem. As duas crescem. A gente percebeu isso no exercício de número 2, né? Então, a nossa reta, ela é crescente. Ok? Vamos lá, então, fazer o exercício de número 4. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. A questão número 4 diz o seguinte, olha. Localize os pares ordenados no plano cartesiano. Ou seja, é idêntico ao que nós fizemos no exercício 3. Então, eu já até adiantei aqui. O ponto A, de coordenadas 1 e 3. Então eu vou aqui no x1, ó, e vou pontilhar para cima, porque ele tem na altura do 3, ó. Pontilhei até na altura do 3. Chegou na altura do 3, peguei do 3, pontilhei em direção a ela. Pronto, esse é o ponto A. O ponto B, 2 e 1. Vou lá no x2 e vou pontilhar para cima, até chegar na altura do 1. Chegou na altura do 1, eu pego um aqui e pontilho até encontrar com ele. Pronto, esse é o ponto B. O ponto C, o x é 3. Eu pontilho para cima ou para baixo? Nesse caso, para baixo, né? Por quê? O y é negativo. Y negativo fica embaixo. Então, eu pontilhei até a altura do menos 1. Cheguei na altura, eu vim do menos 1 até encontrar com ele. Esse é o ponto C. O ponto D, 4 e menos 3, ó. 4 e foi para baixo de novo, até a altura do menos 3. É o ponto D. E o ponto E, 5, vou colocar aqui, ó, e menos 5, ou seja, foi para baixo de novo. Aí está perguntando, podemos traçar uma reta pelos pontos localizados no plano cartesiano? Sim, eu já até passei aqui, né? Até porque, como eu disse a vocês, nem sempre é possível. No número 3 foi possível e também aqui no número 4 está sendo possível. Letra B, observando os pares ordenados e a inclinação da reta, as duas grandezas crescem ou uma decresce enquanto a outra cresce? O que está acontecendo? Uma cresce e uma decresce. Lembra que nós falamos, ó, nós falamos isso na questão 1, na questão 2, na questão 3 e agora de novo na questão 4. Essa reta aqui é uma reta o quê? É uma reta decrescente. Quando ela decresce, quer dizer que uma grandeza está aumentando e a outra diminuindo. Isso nós podemos ver nos pares ordenados, ó. Ao x, 1, 2, 3, 4, 5. Olha o y. 3, 1, menos 3 e menos 5. Ou seja, uma cresce, eu vou colocar assim, ó, o x, ele cresce e o y decresce, né? E o y decresce. Ok? Então, enquanto uma cresce, a outra decresce. Tá bom? Vamos então agora fazer a questão de número 5. Vamos lá. Questão número 5, pessoal, acompanha comigo na leitura. Olha, em uma certa cidade, funcionam duas empresas de táxi. A empresa A, que cobra R$ 12 de bandeirada e R$ 3 por quilômetro rodado. E a empresa B, que cobra R$ 10 de bandeirada e R$ 4 por quilômetro rodado. Para facilitar a compreensão, as empresas elaboraram os gráficos a seguir. Analise os gráficos e responda. Bom, aqui estão os gráficos. O azul e o vermelho, um gráfico é da empresa A e o outro é da empresa B. Por enquanto, eu não sei qual que é o A, qual que é o B ainda não, tá bom? Eu só sei os valores. O valor da bandeirada e o valor da quilometragem. Aí você fala assim, professor, o que é bandeirada? Bandeirada é um valor fixo. Quando você entra no táxi, já tem um valor fixo. E a partir da distância, esse valor vai sendo somado com os valores da distância, né? Isso é bandeirada, é um valor fixo, ok? Aí está perguntando assim, olha, para qual quilometragem o valor pago é o mesmo para ambas as empresas? Observa aqui, meninos, que olha, o gráfico é igual aqui, ó. Nesse ponto, as duas empresas se encontram, quer dizer que naquele ponto a pessoa vai pagar o mesmo valor para andar a mesma distância na empresa A e na empresa B. Ou seja, dá uma olhada, qual que é a distância?
aqui é 2 quilômetros, né? Então, em qual quilometragem é o mesmo valor em qualquer empresa? Para 2 quilômetros. Eu só quero fazer uma observação. Aí tá falando que a pessoa vai pagar R$14, né? Tá no PET de vocês aí. Mas isso tá errado. Eu vou mostrar para vocês por quê. Bom, é 2 quilômetros, né? Vamos pegar a empresa A. A empresa A cobra R$12 mais R$3 vezes o quilômetro. Quantos quilômetros? 2. Então eu faço primeiro a multiplicação. 12 mais 3 vezes 2, 6. 12 mais 6, 18. Observa que deu 18, não dá 14. Aí você fala assim, professor, mas tem a empresa B. Não tem problema, eu vou fazer da empresa B, mas tem que dar 18. Por que tem que dar 18? Porque elas se encontram aqui. E aqui já deu 18, então da empresa B também tem que ser 18, tá bom? Vamos fazer da empresa B só para te provar que vai dar 18. A empresa B cobra R$10 mais R$4 vezes o quilômetro. E o quilômetro é 2, né? Que é onde se encontra. Olha aqui. Então ficou 10 mais 4 vezes 2, 8. 10 mais 8, 18. Pronto. Aí você vai pegar o seu PET e no lugar desse 14, você coloca um 18, porque esse 14 aí está errado. Tá bom? Então, a resposta para 2 km, o valor é o mesmo. Aí você fala assim, ah, professor, eu prefiro andar só na empresa A. Se você prefere andar só na empresa A, por exemplo, uma pessoa fala assim, quer dizer que uma hora ela vai pagar mais caro, né? Porque tem diferença, ó. Antes do 2, ó. Se eu pegar aqui 1 km, por exemplo. 1 km, o vermelho é mais barato, ó. O azul é mais caro em 1 km. Porém, se você pegar em 3 km, ó, vou pegar 3. O azul está por baixo, então o azul vai ser mais barato e o vermelho vai ser mais caro. Tá bom? Então só 2 km que é igual. Antes e depois os valores são diferentes e vai depender da empresa. E é justamente isso que ele está perguntando, ó. Em qual situação é mais vantajoso andar na empresa A ou na empresa B? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos atribuir valores para poder fazer alguns cálculos. Lembra que nós fizemos os pares ordenados? Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Basta pegar um valor antes que você já vai perceber a resposta. Por que um valor antes ou um depois? Porque eu sei que no 2 ela é igual. Eu quero onde é diferente, tá bom? Eu vou pegar aqui, ó, o quilômetro 1. Então eu vou fazer uma tabelinha. Quilômetro. Eu quero 1 km na empresa A e na empresa B. Vamos ver quanto que fica, ó. Na empresa A, 1 km. Ó, empresa A, a bandeirada é R$12 mais R$3 por quilômetro. Ou seja, 3 vezes 1, que é 1 km. 3 vezes 1 é 3 mais 12 dá 15. Então, na empresa A, para andar 1 km, paga R$15. Na empresa B, para andar 1 km, a bandeirada é 10 mais R$4 por quilômetro. E é 1 km, 4 vezes 1, 4, mais 10, 14. Observa aqui que 1 km na empresa A é R$15, na empresa B é 14. Pronto. Isso quer dizer o quê? Vou olhar no gráfico. Quem que é mais barato aqui no gráfico? Quem que está por baixo? O vermelho, né? Quer dizer que esse gráfico do vermelho, que é o que está por baixo em 1 km, é o gráfico do B. E esse gráfico azul, que é o que está por cima em 1 km, está por cima, é o gráfico do A. Vou fazer assim, ó. Isso quer dizer que antes de 2 km, o vermelho, ou seja, a empresa B, é mais barata. Depois de 2 km, quem que fica por baixo? O azul, né? Então quer dizer que a empresa A, depois do 2, vai ser mais barata. Vamos fazer o teste para 3 km, para ver se vai ser isso mesmo, ó. 3 km. A empresa A é R$12 mais 3 vezes 3, que é o quilômetro. 3 vezes 3, 9. Mais 12 vai dar 21. Ok? Na empresa B é R$10 mais 4 vezes 3, que é o quilômetro. 4 vezes 3, 12 mais 10, 22. Observa que para 3 quilômetros a empresa B é mais cara que a empresa A. É exatamente o que nós estamos vendo aqui no gráfico. O gráfico da empresa B vermelho está por cima
e o gráfico da empresa A, azul, está por baixo. Então, quando que é mais vantajoso? A empresa A é mais vantajoso quando a viagem for... Quem que é o gráfico da empresa A? Não é o azul? O azul está por baixo aonde? Depois do 2, né? Então, quando a viagem for maior que 2 quilômetros. Pronto. Maior que 2 quilômetros, o gráfico azul está por baixo. Então, a empresa A é mais vantajosa. E a empresa B? Quando a viagem for, onde a empresa B está por baixo? A empresa B não é o gráfico vermelho? Está por baixo antes do 2, né? Ó, antes do 2, a empresa B foi mais vantajosa. Quando a viagem for menor que 2 quilômetros. E a gente já sabe que em 2 quilômetros as duas empresas são iguais. Qualquer dúvida coloca aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir o nosso vídeo, tá bom? No mais, um grande abraço. Deus te abençoe e tchau!